Olá, querido amigo do Revista da Tarde. Que alegria estar com você mais uma vez aqui nesta semana que eu tenho certeza que vai ser muito especial. Sabe por quê? Porque aqui nós vamos falar de um assunto muito importante. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Por acaso você já teve medo de falar inglês? É sobre isso que vamos falar hoje. E para a gente conversar sobre esse assunto, é claro que convidamos um especialista na área. É o professor Carlos Henrique Chagas dos Santos, que está aqui conosco. Ele que é proprietário da Easy Fluency. E ele veio nos falar aqui sobre uma metodologia maravilhosa da escola dele. Então, acompanhe conosco nessa semana toda. Vamos estar aqui junto com você, trazendo muitas dicas de como perder o medo de falar inglês. Vem com a gente! Carlos, que alegria ter você hoje aqui conosco, teacher! A alegria toda minha, Clarice, é um prazer, é meu. Muito feliz de estar aqui. Vamos que vamos, né? Fazer esse pessoal ajudar de alguma forma. O Brasil não pode ter medo de falar inglês. É verdade. Agora, quando a gente fala em Brasil, tem medo de falar inglês, já vem em mente por que será que o Brasil tem medo de falar inglês, né? Por que será que acontece isso? Mas será que tem muita gente que não fala inglês ainda no nosso país? Tem, muita gente. Eu acredito que você aí do outro lado, acredito que você, Clarice, com seus vizinhos, nossos amigos, você pode perceber. Você fala inglês? Não falo, não falo. Então tem muita gente que ainda não fala inglês. Aí, a última pesquisa que foi feita dos órgãos que fizeram essa análise, 5% apenas dos brasileiros falam inglês hoje. Mas 5% é muito pouco, né? É muito pouco. Olha muito só. pouco. E tem outros países que são até menores, menos desenvolvidos e Justamente, e conseguem desenvolver, né? Eu diria que essa questão ela é muito, muito ligada à metodologia, a forma que a gente pensa inglês, a forma que a gente pensa idiomas, de modo geral, né? Por que a gente... Deixar uma pergunta e a gente vai falar sobre isso, né? Temos a semana toda. Por que a gente vive o idioma natural e aprende ele naturalmente, nossos filhos, nós e todos os seres humanos? E para inglês a gente tem que estudar ele, fazer atividade, botar no papel, aprender a gramática antes mesmo de falar. Por que no português a gente fala primeiro e depois aprende a gramática? E às vezes nem aprende e ainda assim se comunica. E no inglês a gente tem que aprender a regra primeiro sem falar. Então acredito que essa seja uma das questões que o brasileiro precisa, nós precisamos mentalizar e mudar essa forma de pensar, né? Aprender idioma. interessante, uma questão de mentalidade, não é mesmo? Mas e você? Me conte, quem é essa pessoa que está aqui? Conte um pouquinho da sua trajetória. Clarice, eu sou o Carlos, tenho hoje 30 anos, sou casado, sou apaixonado por Jesus, minha vida mudou e foi transformada com Cristo, mais do que religião, a minha vida foi muito transformada, tudo que fazemos, o inglês, tudo que eu faço para eu estar aqui hoje, eu coloco se tem um propósito, se eu tenho que alcançar uma pessoa do outro lado. Sou formado em Direito, estudei, fiz uma faculdade muito boa, advoguei, e o meu chefe, quando minha filha estava na barriga, eu tenho uma filha de 2 anos e 8 meses, esse sou eu também, um pai que cria a filha bilíngue, né? Sou líder, né? Sirvo na minha igreja, sirvo aos outros, sirvo ao próximo. E advogando eu tive que deixar a advocacia por um propósito que eu já estava fazendo como professor de inglês há 9 anos, antes de começar a faculdade. Senti que as pessoas não queriam me largar, já tinha gente falando inglês, e tinha algo para fazer para que o Brasil mudasse realmente, para que as pessoas, porque eu falo que eu moro aqui no Brasil, então se eu estou aqui, fazer com que essas pessoas daqui pensem diferente, comecem a serem transformadas, tenham experiências novas, e tenho visto esses quase uma década de pessoas que têm a vida transformada com o inglês, que chegam chorando e falam, eu consegui comunicar com a minha família na viagem, ou eu consegui um emprego melhor, ou eu vou viajar para missões. Tem várias histórias nesse bolo, e que me fez deixar a profissão, a minha formação, a prova da OAB, tudo, para começar a viver totalmente investindo no aprendizado de idiomas. Resumidamente, Clarice, esse sou eu, e sou muito feliz de hoje o que eu faço. Que legal, Carlos! E você se tornou um grande professor de inglês com uma metodologia incrível, né? E a gente vê que você é apaixonado pelo idioma, né? Sim. E por esse segmento. Você se tornou, podemos dizer que você se tornou um empreendedor nessa área. Sim, hoje a forma que
que eu encontrei, não tenho uma família empreendedora, Clarice, assim, eu conheci um primo um pouco mais velho do que eu, bastante até mais velho do que eu, aqueles primos um pouco distantes, não conheci ele em criança, conheci e falei, ele é empreendedor, é o único. O resto não tem uma família empreendedora, mas vi nessa área que é uma forma de você escalar e fazer com que o método que foi desenvolvido, o propósito, a visão seja expandido, para que mais pessoas possam conseguir ter acesso, ter a vida transformada, como eu falei, né? Então a gente consegue empreender, consigo trabalhar com isso, eu sou muito grato a Deus que está tudo alinhado, o trabalho, o sustento da minha casa, junto com o propósito, poder levantar todos os dias e empreender para que mais pessoas tenham contato com a língua inglesa de uma forma natural e que faz sentido. Muito legal. E eu vejo que você é bem jovem, é um jovem pai, é muito bacana isso. E com esse seu projeto tão bonito, né, e tão apaixonante que realmente vai levar a transformação para a vida de muitas pessoas, porque é libertador quando a gente descobre que a gente pode, né, que a gente consegue, e isso traz muitas alegrias, benefícios, né, e oportunidades, inclusive, para a nossa vida. E isso tudo a gente vai falar no decorrer desta semana, tem bastante coisa para falar. E me conte com quantos anos você começou com essa paixão pelo inglês? Eu acredito que em 2013 eu tinha 19 anos. Foi uma história engraçada. Eu estava no local, num clube, e vi duas pessoas conversando em inglês, assim, e eu estava ali assistindo um jogo de tênis. Eu não sabia nada, fui ver aquele evento e duas pessoas conversando assim do lado. E eu conhecia essas pessoas e não conseguia entender, porque um era nativo, o outro era brasileiro conversando com ela. E aí eu falei, não, eu não posso, eu tenho que aprender esse idioma. Depois dali eu virei a cabeça para o inglês, eu investi, assistia inglês todos os dias, investi meu tempo, fui autodidata da língua inglesa e comecei a assistir os programas que eu gostava, os filmes, as séries que eu assisti quando criança, eu assistia totalmente em inglês, sem legenda, depois com legenda em inglês, ouvia música, tentava falava com meus pais na mesa e tudo, e aí foi tomando corpo que eu fui gostando, e foi virando algo, um propósito mesmo, assim, muito grande de vida, mas eu não sabia que eu ia chegar onde ia ser hoje, acredito que eu só ia falar inglês, né? E daqui a pouco as pessoas começaram a falar, como que você aprendeu? Aprendi sozinho. Não, me ensina. E aí foi um ensinando o outro, virou um monte de gente, e essa paixão veio disso, né? Hoje eu costumo dizer que são 11 anos vivendo inglês. Quando eu comecei a colocar o inglês na minha vida, mesmo morando no Brasil, eu falei, eu não posso ir, mas eu posso trazer o inglês até mim. Você falou uma coisa interessante, né? Isso. Você pode trazer o idioma e até a cultura, né? A cultura. Até você, porque quando se aprende um idioma, você também aprende, é claro, a cultura daquele povo, daquele país. Isso é muito legal. E eu digo, Clarice, assim, que é uma das os principais benefícios de você aprender uma segunda língua. Muita gente foca no trabalho, muita gente foca na viagem que vai fazer para ter um bem-estar. Só que eu até estava essa semana numa outra entrevista e eu falei e muitas pessoas tiveram a reação de, poxa, é verdade. Como que a gente abre a mente quando nós entendemos outra cultura, conversamos com outra pessoa que tem outra visão, que olhou o mundo de uma outra visão, teve outras experiências, vamos se dizer assim, e a língua ela faz isso. Então hoje eu costumo falar para as pessoas, o aprendizado da cultura, a abertura de mente, o crescimento da pessoa, o autocrescimento ali pessoal, é um dos principais benefícios do aprendizado de línguas. Verdade. E do inglês, né? É uma expansão aí do nosso mapa mental, né? Sim. A expansão da mente, muito maravilhoso. Então a gente pode dizer que não que é um mito quando as pessoas falam que é preciso viajar para um outro país para aprender aquele determinado idioma. Com certeza, é um mito. Eu olho para você aqui do outro lado e vou dizer, qual a velocidade da sua internet hoje? Provavelmente, Clarice, as pessoas vão me responder e vão dizer assim, tá, tem 200, tem 100, talvez o lugar que tenha menos vai ter 50. Só que quando eu comecei a aprender inglês em 2013, há pouco tempo atrás, vocês vão recordar comigo, nós vamos recordar, que a gente contratava 10 mega. É mesmo. Depois subiu para 20 mega, 5 mega, não existia assistir YouTube pelo celular. É. Então hoje, se há 10 anos atrás já era um mito, se há 30 anos atrás tinha pessoas aprendendo inglês por livros, hoje é exatamente um mito. Vamos quebrar esse mito aqui, porque pelas redes sociais,
pelas multimídias, internet, você consegue trazer toda a cultura, você consegue ver assuntos que você gosta. E eu sei que seu programa aqui fala sobre beleza. Sim, bastante. E eu tenho alunas lá na nossa escola que a gente fala, vocês gostam de maquiagem? Fala, gosta. Você aí do outro lado gosta de maquiagem? Provavelmente gosta. Você fica vendo aqueles vídeos do YouTube de maquiagem. Aqueles tutoriais. Isso. Dá pra pegar o tradutor, colocar tutorial de maquiagem, traduzir, copiar e pesquisar no YouTube em inglês. E é em inglês só. E aí você vai ver conteúdos de uma coisa que você gosta em inglês. Então você tá imergindo, você tá trazendo a cultura pra você, você tá trazendo ouvido com algo que você já assiste. Então muitos dos nossos alunos hoje, das pessoas que eu converso, de onde a gente vai chegando, falam assim, pô, então é verdade, eu posso trazer o inglês até aqui. Então é um mito, vamos acabar com esse mito. De uma vez por todas, né? Então você não precisa gastar fortunas, né? Viajar para um outro país e para poder aprender aí um outro idioma. Não, tem como aprender até sem sair de casa. Com certeza. Sem sair de casa, é claro, quando a metodologia é boa, né? Sim. Porque uma coisa é saber falar corretamente o inglês e outra é dizer que sabe falar inglês, né? Justamente. Muita gente por aí até comenta, eu falo inglês, mas daí na hora que você vai conversar com a pessoa não consegue. mal consegue falar uma expressão, né? Sim. Então é complicado. E como é bonito, né? Quando a pessoa aprende certinho, falar um inglês bonito. E é claro que tem as diferenças, né? Das regiões. Sim. Tem aí a questão do inglês britânico, né? E o inglês americano, que, claro, dá uma certa diferença na hora de falar, mas é bonito de ver quando a pessoa sabe falar corretamente, né? Usar ali os verbos nos tempos certos, passado, presente, futuro, condicional. Aí, só que quando fala nisso, em gramática, as pessoas, ai, que medo! Vai ver aquele medo, né? Sim. Como que eu vou aprender tudo isso? Mas se elas soubessem, essas pessoas que comentam isso, que não é tão difícil assim, é possível, né? Quando você usa a metodologia certa. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo encontro nosso. Ansioso. Porque nós vamos continuar nessa semana aqui com você, falando sobre o aprendizado do tão falado inglês, que todos querem aprender, mas muitos têm medo de falar o inglês. Então a gente vai trazer aqui muitas dicas para você, metodologia, com o professor Carlos, que é da Easy Fluency. Eu espero você no próximo episódio. Em um mundo onde cada segundo conta, a Ótica Disque Óculos chega até você trazendo a experiência de visão perfeita diretamente para a sua porta. Ótica Disque Óculos, sua ótica o tempo todo.